Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje não teremos nenhuma música na abertura, porque eu quero aproveitar o nosso convidado ao máximo para a gente poder aqui desenvolver um pouquinho um tema muito interessante que tem a ver com aquilo que a gente vem estudando nos programas mais recentes, que é a questão de manipulação energética, tratamento energético, magnetismo. Tem a ver com esse tema. O tema é benzimentos. Isso mesmo, benzimentos na cultura popular. Quem vai falar disso é o sacerdote umbandista Gero Maita. O Gero ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho dos trabalhos que ele está coordenando atualmente, vai fazer uma breve apresentação, mas muitos de vocês já devem conhecer o Gero, porque não é a primeira vez que ele vem ao nosso programa. Então, falaremos de benzimento e vai pegando uma caneta e um papel, porque nós vamos divulgar no final do programa a palestra que o Gero dará no nosso núcleo, o núcleo Vivência de Cultura Espiritualista. Será no dia 31 de maio, um sábado, das 18h30 às 20h30. Então, pega a caneta, pega papel, que eu vou passar mais informação sobre a palestra do Gero e sobre a nossa sessão de harmonização áurica, entrada franca, que será na terça-feira, dia 27 de maio, também no nosso núcleo, ok? Isso a gente fala no final do programa. Vamos aproveitar então, o Gero vai se apresentar e vamos já entrar no tema. Eu já vou começar aqui a fazer algumas perguntas, inclusive estou com o livro, o mais recente livro do Gero, que é Cartilha de Benzimentos, um guia de benzimentos e rezas, de Pai Benedito dos Cruzeiros, recentemente publicado pela editora Cruzeiro. O livro está nas livrarias, ou então pode ser adquirido no CEL, que é o Centro Espiritualista de Umbanda que o Gero coordena. Mas nada melhor do que ele mesmo falar um pouquinho desse trabalho. Obrigado, Gero, por você aceitar vir aqui no nosso programa. Olá, Vitor. Olá a todos os ouvintes da Rádio Mundial. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui reunido com vocês. E como o Vitor já falou, né? Meu nome é Gero Maita, sou um sacerdote umbandista, sou bento e fundador do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança e do Orfanato João de Camargo. Nós temos aí um trabalho que desenvolvemos com benzimento durante já faz alguns anos e é um prazer estar aqui falando com vocês de um tema que me agrada muito, né, que é benzer. Você falou uma palavra que me deixou curioso. Você disse que você é bento. Como é que é? O que é isso? O que é ser bento? Quando nós falamos a respeito de ser bento, é a mesma coisa que nos referimos a um rezador, aquele que intercede através de uma oração, fazendo um rogatório a uma divindade, pode ser um santo católico, um orixá, ou qualquer fonte de referência da fé de quem esteja pedindo esse rogatório, para ter uma intercessão, para cura, para um equilíbrio energético, que nada mais é do que uma doação de ectoplasma que é feito, né, para aquela pessoa que se encontra ali solicitando esse atendimento. Então, geralmente, dentro da prática do benzimento, aquele que reza, aquele que benze, é conhecido como bento. Então, você já começou a responder um pouquinho da minha pergunta inicial. O que eu quero começar perguntando é, o que é benzimento? Qual que é a diferença do benzimento para um passe que a pessoa recebe no centro espírita, um passe no centro de Umbanda, ou um jorrei, um reiki, né? O benzimento ele é uma exteriorização de energia. Fala um pouquinho, o que é o benzimento? Bom, quando nós falamos da aplicação do benzimento, a diferença com outras práticas, todas têm o seu mérito e merecem o nosso respeito,
são braços do magnetismo na realidade. O benzimento ele se utiliza, além das rogativas, que são orações, nós nos utilizamos também de certos elementos, como pedras, algumas ervas, água do mar, água de chuva, né, para poder estar benzendo a pessoa que se encontra ali à nossa frente. A doação dessa energia é a mesma coisa que nós recebemos um passe magnético, porém se desenvolve nesse trabalho, utilizando-se desses elementos, que pode ser uma vela também, né, a energia do fogo, você desenvolve a contraparte desse elemento, ou seja, o que existe no plano espiritual, temos uma cópia no plano material. E esses elementos, por exemplo, um galho de arruda, quando vamos benzer, a arruda é uma das ervas que mais se adaptam à vibração da aura humana. Então, automaticamente, a contraparte desse elemento, essa energia que vem através do ectoplasma, é que trabalha a pessoa que está ali à nossa frente. Entendi. Você como Bento, você falou um pouquinho do que é o benzimento. Da onde que você tira as regras, as normas, como é que eu posso dizer, os tipos de benzimento? Da onde que você tira? Você traz isso da cultura popular brasileira ou mundial também? Você traz isso dos teus guias que te orientam? Você foi, através da tua intuição, descobrindo o melhor jeito? Porque você está aqui com o teu livro e eu estou vendo que você está dando, vamos dizer assim, algumas orientações, né, para benzer de tal coisa, use tal elemento. Então, da onde que você tira essas regras para os benzimentos? Bom, a experiência que eu tive inicialmente foi com o Pai Benedito dos Cruzeiros, que me ensinou como benzer, e a 99% das orações que estão no livro são orações que eu aprendi com ele. Nós encontramos ainda uma pesquisa que eu fiz dentro do conceito popular de várias outras rezas que encontramos em alguns livros, mostrando as práticas que se encontram, né, em algumas regiões, mas que, sinceramente, não são práticas que eu coloco na minha atividade, respeitando a todas. Eu acho que eu tive um material extenso com o Pai Benedito e eu procuro sempre me orientar com o que eu aprendi com ele, né, porque eu acho que ele despendeu um tempo imenso para nós podermos aprender tudo isso, e hoje eu honro essa confiança atendendo com o que eu aprendi. Agora, o benzimento, no caso, ele depende da fé também da pessoa, não apenas que recebe, mas que aplica o benzimento, né? Porque tem que haver essa questão da fé, ou não, simplesmente você se utilizar da erva, da arruda, você se utilizar do copo d'água, da vela, você já está benzendo. Até onde é importante a qualidade da fé do benzedor? Pai Benedito nos orienta que para qualquer ação da sua vida, a fé é primordial. Desde uma oração até para uma cura que você receba, tanto quem vai se propor a fazer o atendimento, quanto quem recebe, seja no benzimento, seja num passe, num jorei, numa maricari, se você não tiver fé, você não consegue realmente sair do lugar onde você se encontra, né? Então, a fé sim é primordial para você poder praticar o benzimento, nesse caso aqui do nosso assunto em debate, mas o conhecimento sobre cada elemento, né? Qual é a função das pedras, das ervas, os tipos de água que existem, qual que é a irradiação que esses elementos trazem, isso é primordial para nós podermos fazer um trabalho realmente eficiente, lembrando que toda ação ela vem pautada dentro da lei do merecimento de cada pessoa que se encontra à nossa frente. Agora, um fato curioso, eu estou vendo aqui no livro: benzimento para afastar espíritos malignos, benzimento indicado para verrugas. Como é que é isso? Porque são duas coisas completamente diferentes. O benzimento ele pode atuar tanto em algo espiritual como afastar, tirar uma verruga. Fala um pouquinho disso. Sim, há práticas do benzimento que são indicadas para problemas do espírito, né? Então, geralmente, na nossa casa, o Céu Esperança, geralmente quando a pessoa está em tratamento, ela passa por uma sessão de benzimento. O tratamento ele se compõe de uma palestra que é feita, onde a pessoa, dentro do seu campo consciencial, começa a mudar a sua postura de vida, e a explosão desse problema, que muitas vezes vem no campo físico ou no campo emocional, começa através das energias que são ministradas a ser um remédio, né, que vai sendo aplicado
permitindo a recuperação do paciente. Quando essa explosão energética sai no corpo físico, no caso de uma verruga, de uma ferida, que é muito comum as pessoas nos procurarem com cobreiros, né, por exemplo, com úlceras varicosas, com coceiras, irritações, dor de cabeça. Então, a ação da contraparte do elemento que nós trabalhamos age no duplo etéreo dessa pessoa para poder estar extraindo essa forma parasitária que é oriunda, muitas vezes, na maior parte delas, do pensamento que é alimentado de forma negativa para essa pessoa. Quer dizer, a gente pode então, pelo que você está me explicando, considerar o benzimento como uma prática popular. Eu digo popular porque a gente tem, pelo menos quem vai para o Nordeste do Brasil vê aí, né? O benzimento é muito mais comum do que, por exemplo, aqui na cidade grande. Mas quem tem parentes que vêm do interior, mesmo do Rio Grande do Sul, das fazendas, ou que vem do Nordeste, sabe que o benzimento ele realmente é do conhecimento popular, né? Mas pelo que eu estou vendo, o benzimento pode ser encarado como um tratamento integral, um tratamento psicossomático, né, popular. Sim, com certeza. Uma das coisas que nós ensinamos, que Pai Benedito nos passou, é que justamente não existe os eleitos, né, para se benzer. Não existem eleitos para fazer a caridade. Todos nós temos a oportunidade, com a boa vontade, com o preparo, de poder estarmos ajudando o nosso semelhante. Isso é interessante. Então qualquer pessoa, ela não precisa ser médium, nem ter uma religião específica. Qualquer pessoa pode ser um benzedor, pode curar através desse conhecimento, dessa tradição. Exatamente. Por não estar ligado a uma cultura religiosa, essa questão da mediunidade, nós encontramos muitas pessoas que falam, eu fui benzer e incorporei o meu guia. Mas nem sempre aquele que está à frente benzendo, ele é de uma denominação igual àquela que você defende, né, no seu credo religioso. Então nós sempre explicamos que você trabalha com benzimento dentro da energia da fé daquela pessoa. Então geralmente eu pergunto, qual é o santo que você tem mais afinidade? Eu gosto de São Jorge, então vamos fazer uma oração para São Jorge. Porque você já, metade do caminho está andado quando você atende a pessoa dessa forma. E a mediunidade é um fator importantíssimo, sim, mas nesses casos, ela não há necessidade de uma manifestação de um espírito, porque, novamente, não está ligado a um credo religioso. Apesar de se benzer na Umbanda, católicos benzem e por aí afora vai, não está ligado a um credo religioso, mas tão somente à prática de energia e da doação, né, dessa energia com a caridade. Bom, pelo que você está me falando, pelo que eu estou folheando no seu livro, tem todo um conhecimento, não apenas popular, mas que a pessoa precisa buscar. Como você falou, de alguns elementos da natureza, para tentar utilizar esses elementos da natureza como ferramentas, né? Por isso você dá os cursos. Por isso nós teremos uma palestra para falar mais sobre o assunto com calma. Vamos divulgar daqui a pouco. Então, pelo que eu estou vendo, o assunto é muito amplo. Você tem algum caso de pessoas que vão lá se tratar ou vão receber o benzimento lá no teu espaço, que você gostaria de relatar? Algum caso marcante? Nós temos o atendimento 2 dias por semana, uma tarde, no centro, gratuitamente. Nós não cobramos para benzer, que é dedicado para atender as pessoas. Não somente pessoas, seres humanos, mas animais principalmente. Então, um caso que eu gostaria de relatar foi de um cachorro que nós benzemos recentemente, que teve um problema, um problema pulmonar, né? Ele não estava respirando direito e nós aplicamos o benzimento com o quartzo verde. A dona desse cachorro hoje se trata no centro, porque ela, 24 horas depois, começou com a água benta que nós entregamos. A cada pessoa que benze, ela recebe água benta gratuitamente para poder tomar com algumas gotas, num copo com água, numa jarra com água, e foi orientado por Pai Benedito que ela colocasse na água para o cachorro beber. E o cachorro melhorou. Ainda a experiência com animais, tem muito animal agitado, né, que chega no centro, latindo com o cachorro, assim, que está sofrendo a ação do carrego espiritual, e logo após o benzimento, esse animal praticamente ele sai dormindo do centro. São coisas que nós presenciamos. Isso é interessante, você ter me dado exemplo, não com pessoas no caso,
mas exemplo com animais. Isso foi muito interessante, porque você começou a falar, e o que me veio à mente foi o seguinte: às vezes a pessoa pode pensar assim, puxa, tudo bem, a pessoa vai lá para receber o benzimento, ela está aberta, ela está com a fé dela, então é uma autossugestão. Claro, a autossugestão, que nada mais é, na minha opinião, do que o nosso poder mental, o nosso poder da nossa fé em ação, isso é autossugestão, é você usar a tua fé para se sugerir. Tudo bem, a pessoa ela vai usar. Mas o que é bacana é que no caso do animal, ele não tem autossugestão. Exatamente. Ele nem sabe, o animal ele não entende que está pingando água benta na aguinha dele, ele não entende que ele está recebendo um benzimento, o animal não sabe nada disso, e no entanto melhorou consideravelmente logo após o benzimento. Então isso é interessante, esses exemplos. Porque eu tenho uma afinidade muito grande com cachorro, principalmente, né? E já levaram até passarinho em gaiola pra gente benzer, quando nós começamos o atendimento. Crianças também. Crianças, roupas, fotos, né, que é o benzimento à distância que nós fazemos. Então, são todas as quartas e sextas, é uma surpresa. Às vezes a gente tem muita mãe que traz o filho melhorou, ela continua trazendo para benzer. A própria mãe começou a se tratar depois do filho, começou a fazer o acompanhamento com benzimento. E tem o pessoal que traz os seus animais, né, que ficam preocupados, porque, como você mesmo disse, o ser humano, se ele sente uma dor, ele expressa que ele está sentindo essa dor. O animal é mais difícil da gente descobrir. Então aí, quando você leva o animal, que você vê esse animal melhorar, no caso do próprio cachorro que sai abanando o rabo, vem todo feliz quando te vê novamente, né, lembra dessa coisa, é uma gratificação muito importante para mim, esse contato com esses bichinhos, né? Então, voltando à questão do benzimento, o benzimento ele é uma forma de tratamento. Se me corrija se eu falar errado. Vamos tentar definir, tá? O benzimento é uma forma de tratamento energético, espiritual, que você faz com uma pessoa ou com um animal, e o conhecimento ele vem das diversas culturas populares, não só do Brasil como do mundo todo. Porém, atualmente os benzedores eles estão se aprimorando porque eles estão utilizando mais ferramentas para o processo de benzer, como elementos da natureza, mais do que já se usava. E os benzedores também estão procurando o conhecimento do porquê se usar certos elementos, coisas que antes usava-se, mas não sabia. Então, hoje, podemos dizer que essa técnica popular de cura, de esse tratamento espiritual energético popular, ele está entrando numa nova fase, porque as pessoas estão fazendo um upgrade, está havendo um estudo maior, um aprimoramento. Tudo que eu falei está certo? Tem alguma besteira aí? Não, de forma alguma. Pai Benedito, quando começou a nos ensinar, ele mesmo já abordava isso, que o ser humano ele tem que se atualizar constantemente. Hoje nós ouvimos falar de apometria e não ouvimos falar disso há 20 anos atrás. Então, se você fica parado no tempo, a tendência é você cada vez diminuir os recursos que você tem para o uso próprio e principalmente para encarar essa gama de energia que hoje a gente vive no meio dela. Então, quando nós falamos da prática do benzimento, ele ficou ao longo do tempo tido como uma prática de pessoas ignorantes, né? Infelizmente, quando nós começamos a benzer, o número de bentos que nós encontrávamos nas grandes metrópoles era muito pequeno. E graças a Deus, ao longo desses anos, com a formação de bentos que levam essa prática adiante, isso tem mantido um equilíbrio, mas somente levar o conhecimento não é suficiente. Tem que levar a pesquisa, trazer a função energética de cada elemento, ou seja, trazer todos os recursos para que a pessoa tenha essa confiança e desperte essa fé com lógica, com bom senso. Você falou uma coisa interessante, da ignorância, né? No sentido da pessoa ignorar certos processos. Exato. Como é que a gente pode separar o benzimento? Se bem que para mim a fé está acima de tudo, né? Se a pessoa tem a fé, beleza. Mas vamos deixar a fé de lado. Como é que a gente pode separar um benzimento com fundamentação, de uma crendice? Né? Porque hoje tem, às vezes eu vejo certas coisas, tem aquelas crendices populares, não sei agora, não me vem na cabeça nenhuma, mas
eu sei que tem, porque eu já ouvi muito, certas coisas que, para mim, pelo menos, eu considero crendices populares. Como separar certas crenças populares de um benzimento com fundamento? Uma das crenças que eu me lembro é que me falaram que tinha um benzimento bom para erisipela, que é feito, por exemplo, com espada de São Jorge. O benzimento para quê? Para erisipela. O que é isso? Erisipela é aquela flebite que dá na perna, a perna fica vermelha, fica inchada, que é um problema circulatório, e que aquilo gera uma inflamação no sangue, e se a pessoa não cuida, ela desencadeia um problema maior. E com a espada de São Jorge há um benzimento que é feito para você poder aplicar na flebite ou na erisipela, e que ela realmente tira, né, essa função, essa doença que está alojada na perna da pessoa. E a pessoa falava que só poderia usar esse benzimento na Sexta-feira Santa. Então o restante do ano, quem ficasse doente morria. Então isso é uma crendice. A crendice vem de um dogma, né, de uma ideia que criam sem ter um fundamento lógico. Nós temos o maior exemplo de benzimento, se nós podemos colocar no cotidiano, que foi Jesus, né, que benzia impondo as mãos, o magnetismo. Se nós podemos fazer esse comparativo, respeitando o mestre em todo o seu crescimento e passagem pela terra. Mas as pessoas que acabam, depois dessa anunciação que ele nos trouxe, querendo ser os cristos ou os falsos profetas que a gente encontra, criam as suas verdades e se aproveitam das pessoas que não têm esse conhecimento para criar, através do medo, uma prática que não leva a gente para lugar nenhum. É onde entra a questão da herança do benzimento, né? Eu sou neto de um bento, então eu herdo esse benzimento. Deus elege alguém para poder fazer a caridade? Novamente eu pergunto, né? Então eu sou neto de um padre, então eu posso fazer a caridade. Não, minha família não tem nenhum religioso, então nós somos pagãos. Então essa ideologia é um tanto quanto antiquada. O que precisa, na realidade, é tirar esse estrelismo que certas pessoas têm e compreender que, para qualquer ação que nós tenhamos que fazer, o preparo é essencial. Vamos lá, então. Rapidinho, vamos fazer as divulgações. Anotem aí. Dia 31 de maio, sábado, das 18h30 às 20h30. Cheguem 20 minutinhos antes, tá? O Gero fará uma palestra lá no nosso núcleo, o Núcleo Vivência. Anotem nosso endereço. Rua Falchi, F-A-L-C-H-I, Falchi Giannini, 515. Falchi Giannini, 515, é uma travessa da Rua do Orfanato. Fica próximo ao metrô Vila Prudente. Tá bom? Desçam no metrô Vila Prudente, se informam como chega na Rua do Orfanato, sobe 4 quarteirões, estamos quase na esquina. Essa palestra tem uma ajuda de custo de R$15 e vocês vão ganhar uma revista Caminho Espiritual de presente. Tá? Então ela tem uma taxa de R$15 e você ganha uma revista. Mais informações, 2645 4017. 2645 4017. E dia 27 de maio, terça-feira, teremos a nossa sessão de harmonização energética, que eu farei uma palestra, depois eu conduzirei o grupo numa prática de relaxamento e harmonização, e depois vocês receberão aplicação energética. Essa é gratuita. Quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível para os nossos trabalhos sociais, eu agradeço. Anotem aí. Bom, endereço já passei. Dia 27 de maio, repetindo, das 20 às 21h30. Também cheguem 15 minutos de antecedência, 20 minutos, das 15 às 21h30. Vamos lá então, Gero, divulga o teu espaço para quem quiser receber o benzimento. Bom, quem quiser conhecer o Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, nós temos o nosso site, que é www.celesperanca, sem o C cedilha.com.br. Lá, além da nossa agenda mensal, tem os nossos telefones para contato, para quem queira falar conosco. Passa o telefone porque muita gente não tem acesso. É 011 3926 4459. 011 3926 4459. E além do benzimento, tem a agenda de outros cursos que nós ministramos na casa, pedindo a permissão, inclusive, para o próximo dia 24 agora.
nós estamos iniciando um curso de pedras e cristais na Umbanda, com duração de 1 mês, aos sábados de manhã, das 9h30 das 9 da manhã às 11h30. Você tem... os benzimentos ocorrem então de segunda e quarta, que horário? Quarta e sexta, Das 14 às 18 horas. Precisa anotar antes ou não? Não, só ir lá direto. Olha, estourei meu tempo, não dá mais para falar. Anotem não, que eu não vou nem passar mais nada. Só procurem nossas revistas nas bancas de todo o Brasil. Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. Nossas 2 revistas que estão nas bancas e o nosso site www.rcespiritismo.com.br. Gero, acabou, estourei meu tempo. Obrigado pela tua presença. Obrigado viu? a você, imagina. E até a nossa palestra lá. Fiquem na paz. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.